Examinando as Escrituras, Salmo capítulo 31, a partir do versículo de número 18, que nos diz assim: Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu os livras dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que Ele havia me expulsado da sua presença. Mas Ele ouviu o meu grito quando o chamei pedindo ajuda. Amem o Senhor, todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Nós vemos aqui então Davi cantando a revelação do Espírito Santo, aqui no Salmo 31, a respeito daquele que é sincero, aquele que confia em Deus, aquele que clama a Deus na sua angústia, no seu problema. E Davi está cantando a respeito da ação de Deus. Deus é fiel, Deus livra do mal, Deus cuida da sua vida quando você se lembra de Deus. E no meio do problema, no meio da crise, no meio da dificuldade, ele chegou a temer pela sua vida. Ele chegou a pensar que talvez Deus não fosse agir a seu favor. Talvez Deus não o estivesse valorizando, dando atenção para o proceder de Davi nesta revelação do Espírito Santo. Mas então ele descobre que Deus o está ouvindo. Que Deus ouve quando o justo clama. Deus ouve quando o sincero lhe busca. Deus ouve porque Deus ama. E Deus protege. E Deus guarda o filho que lhe obedece. Então Davi está aqui comprovando que Deus é fiel. Davi comprovou na sua vida como rei. Davi ministrou os salmos na certeza de que Deus foi com ele durante toda a sua vida como pai, como ministro ali do louvor, da adoração no tabernáculo de Davi. Então ele está dizendo, Deus é fiel, Deus cuidou de mim, Ele não me deixou sozinho. Essa também é a expressão de Cristo. Ele aqui está descrevendo também profeticamente Cristo, e de modo muito especial na cruz, como em grande parte dos seus salmos, o Espírito Santo revela, descreve o sentimento de Jesus ao ser preso, ao se ver cercado de inimigos, ao ser crucificado, dando ênfase a este momento da sua vida, esse momento de destaque, momento
do seu sofrimento, da sua morte, da sua crucificação. E também o resultado disso é que houve aquele momento de silêncio na cruz, em que Jesus chegou a clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Como Davi também expressa isso aqui no Salmo 31, diz: fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença. Mas ele ouviu o meu grito quando o chamei pedindo ajuda. Então Cristo também clamou ali na cruz, expirou, morreu, ficou nos braços do Pai. E o Pai ouviu o seu clamor e o ressuscitou ao terceiro dia. Então ele não sofreu a vergonha da morte, do fim, mas ele venceu. O Pai o exaltou, o Pai o coroou como rei. Embora o mundo tenha rejeitado, o mundo tenha se levantado contra ele, contra o propósito do Pai, mas o Pai deu a vitória a Cristo. E também, da mesma forma, nós vivemos neste mundo essa mesma situação em vários momentos, quando nós proclamamos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Cristo, nosso Mestre, o caminho, a verdade e a vida, palavra de salvação, de vida eterna. Também nós sofremos esta reação, esta contestação da carne do mundo que rejeita a palavra do Espírito, rejeita a salvação que vem de Deus, que vem do céu. A carne não quer, ela quer se manter, se preservar neste mundo, tentando fugir da sua destruição, da morte e das consequências do pecado, e aceita aquela palavra do diabo, aquela palavra enganosa, mentirosa, de tentar ser igual a Deus, tentar sobreviver sem Deus, sem prestar contas a Deus, sem ter que obedecer a Deus, sem ter que viver da forma que agrada a Deus. Mas o servo de Deus, o ungido de Deus, como Davi, como Cristo, como nós também devemos e podemos viver nessa terra, esse confia em Deus e crê que é o Senhor quem nos dá a vitória, é Deus quem nos ressuscita. Toda a bênção, toda a vitória está nas mãos de Deus. Nós não podemos alcançar a vitória sem nos submetermos a Deus, sem nos humilharmos a Deus, sem nos consagrarmos a Deus. Então nós proclamamos esta como a verdade. A salvação está em Deus, a salvação está em Cristo. Ele protege os que são sinceros. Os que são sinceros são os que reconhecem que tudo vem de Deus. A criação é de Deus, nós pertencemos a Deus. Deus nos criou, Ele tem o direito sobre a nossa vida. E alguns tentam romper com esse direito, romper com esta aliança e tentam vencer sozinhos ou com um grupo da sociedade humana, tentando retirar Deus da história. Mas o sincero é aquele que reconhece a soberania de Deus, reconhece o direito de Deus e a Ele rende todo louvor, toda adoração, que o adora em espírito e em verdade. Este é o verdadeiro homem sincero, que Deus abençoa, que Deus guarda. Ele protege os que são sinceros. Os sinceros são os que andam perto do Senhor, glorificando a Deus, reconhecendo que Deus é bom, que Deus criou tudo para nós, para que possamos viver numa terra abençoada,
criada com amor, e nós reconhecemos isso, que Deus merece, Deus é digno, só Ele é digno de louvor e de adoração pela criação. Mas os orgulhosos, Ele castiga como merecem. O orgulhoso é o que quer vencer sem Deus, é o que quer crescer sem a bênção de Deus. O orgulhoso quer o poder, como ali o primeiro casal ouve aquela oferta da serpente, do diabo, dizendo que se comessem do fruto da desobediência, o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, eles seriam iguais a Deus, eles seriam donos de tudo sem Deus, que eles teriam conhecimento, e por isso Deus não queria que o homem e a mulher comessem. Então eles são orgulhosos. O diabo vence o homem. O diabo venceu lá, enganou, mentiu. O homem caiu em tentação, a mulher caiu em tentação, porque foram orgulhosos. Justamente o diabo os seduziu, os tentou nessa área. E a palavra de Deus diz para nos guardarmos do orgulho. E estaremos então livres de grande queda. Nos guardarmos do orgulho e da soberba. O próprio livro de Salmos nos fala sobre isso. Agora, você que teme a Deus, você que é sincero, seja forte e tenha coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor, porque Deus os abençoa. A vitória é nossa. A vitória é daquele que teme a Deus, dos sinceros, que andam junto ao Senhor, glorificando a Deus, batizados com o Espírito Santo, adorando a Deus então em espírito e em verdade. Vamos orar, que Deus te batize com o Espírito Santo, que você seja um verdadeiro adorador, assim na terra como eternamente nos céus, na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos, pedindo a tua bênção, Pai, a salvação, a vida eterna, para esta vida, para esta casa, para esta família, e também que alcance, Senhor, todas as famílias das nações, em toda a terra, todos os povos, Senhor, sejam abençoados, sejam iluminados pelo conhecimento da tua palavra, da Escritura, dessa palavra que nos traz a vida eterna, porque nos revela Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Abençoa, traz paz, traz alegria, a verdadeira felicidade que só podemos encontrar em Ti, Senhor. O Senhor é quem nos guarda, nos protege, nos abençoa. Nós te pedimos, ó Deus, porque amamos estas vidas e verdadeiramente, Pai, te pedimos que a salvação venha para todas as famílias em todas as nações da terra. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.